Bom dia, mais uma vez. Sabemos que não podemos negligenciar a palavra de Deus. E eu convido a você, mais uma vez, para acompanhar o estudo dessa semana. Obrigado por você estar comigo. Hoje eu vou passar a lição de domingo, 23 de junho. E o título deste dia é Esperança no tempo de angústia. Que eventos ocorrerão pouco antes da volta de Cristo? Isso está em Apocalipse 22, 11, 12, está em Daniel 12, 1 e 2, Jeremias 30, 5 a 7. Bem, lendo essas passagens, nós vemos que Deus chama, nos aconselha a vigiarmos neste tempo que estamos vivendo, que nós precisamos colocar em ordem a nossa vida, porque Deus, Ele se agrada e é necessário para que a gente não fique desapercebido em relação às coisas que estão acontecendo e em relação às coisas que hão de acontecer. Então nós devemos vigiar hoje para que tenhamos esperança para o amanhã. Então o fim do tempo da graça para o ser humano será seguido por um tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Apocalipse 16 descreve as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre o mundo ímpio. Mas assim como aconteceu no caso das pragas que caíram no Egito, os fiéis serão protegidos delas. Temos uma promessa: naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro, conforme está em Daniel 12, 1. Isso deve ser uma referência ao livro da vida. Vocês podem ver esse assunto do livro da vida em Filipenses 4:3, Apocalipse 13, 8, Apocalipse 20, 12, verso 15 também, Apocalipse 22, 19. Procure ler essas passagens porque elas vão encher o teu coração de esperança. Se permanecermos fiéis a Jesus, nossos nomes não serão apagados do livro da vida, conforme está em Apocalipse 3, 5. Ao contrário do que muitos pensam, muitos têm medo do livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse é um livro de esperança para o cristão. É um livro que nos traz nos mostra o futuro maravilhoso que Deus preparou para os seus filhos. Então leia em 1 João 3, 1 a 3, João 8, 29 e 14, 30. Qual é a única preparação eficaz para o tempo de angústia que se aproxima? A única preparação eficaz é ter um relacionamento profundo com Cristo, conhecendo e colocando em prática a sua palavra. Vocês viram? Como que eu vou colocar em prática a sua palavra se eu não conheço a sua palavra? Então os fiéis, eles têm um relacionamento tão profundo com Cristo que nada pode abalá-lo. O desejo deles é agradar o Senhor, de modo que, por meio do Espírito Santo, eles têm uma pureza divina. Não havia nada no coração de Cristo que correspondesse aos enganos de Satanás. Podemos refletir esse aspecto de seu caráter também. Veja, Cristo, Ele é o nosso modelo. Foi para isso que Ele veio. Ele veio mostrar o caminho. Então nós não precisamos olhar para pessoas, né? Porque as pessoas, elas não levam uma vida perfeita, mas a vida de Cristo foi perfeita. Nós nunca alcançaremos a perfeição aqui nesse mundo, mas nós devemos buscar a perfeição, seguir o modelo de Cristo se nós queremos estar na eternidade com Ele. Então leia os Salmos 27, 5, Salmo 91, verso 11, 1 a 11, Apocalipse 3, verso 10 a 12,
Que promessas tranquilizadoras Deus nos dá para o tempo de angústia. Então Deus, Ele promete nos conceder livramento e Ele promete estar conosco até o fim. Então há algumas pessoas que têm compreendido de forma errada a ideia de passar pelo tempo de angústia sem um mediador. Jesus cessará a sua mediação no santuário do céu quando todos tomarem a decisão final a favor ou contra Ele. Mas isso não significa que estaremos sozinhos durante esse tempo, confiando em nossa própria força. Jesus nos assegurou de que estará conosco sempre. Isso está em Mateus 28, 20. E essa é uma palavra que sempre me consola. Então, durante o tempo de angústia, nossa fé se fortalecerá e nosso anseio pela eternidade aumentará, de modo que nosso único desejo será viver com Jesus para sempre. Que essa palavra se torne realidade na minha e na tua vida. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.